Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Miguel Couto, bom dia. Vamos para mais uma subaula da aula 5. Eu estou chamando de aula 5E. Vamos lá. Slide 2, a questão da verdade, não é? Para Platão, a verdade seria dada por anamnese, ou seja, a recordação da alma, por conhecimento das formas perfeitas ou ideias. Aristóteles, discordando da teoria das almas de Platão ou a teoria das ideias, ele escreveu que deveriam então existir mais ideias do que objetos, em função dos seus vários modos, não é? Ele escreveu que o ser se diz de várias maneiras, não poderia ter uma forma única em outro mundo antagônico. Para Aristóteles, a verdade está no mundo à nossa volta. A lógica do raciocínio perfeitamente adequada à realidade observável nos daria a ciência, o conhecimento e nos traria a verdade. O slide 3 fala no intelecto. Para Platão, a origem do intelecto estaria na alma. Sua relação com o corpo seria de aprisionamento. Para Aristóteles, o intelecto surgiria da relação entre a alma e o corpo. Não se separariam. Formulou os princípios da psicologia como uma extensão da biologia. Slide 4 fala na motivação de ambos. Platão foi movido por motivos éticos, estéticos, políticos, até uma certa sentimentalidade em relação a Sócrates, mas também por motivos místicos. Aristóteles não. Uma pessoa recolhida à elaboração do seu sistema filosófico e meio que, ou meio não, bastante indiferente a motivos sobrenaturais, cotidianos ou até mesmo sentimentais. Slide 5. Realidade e verdade metafísica, mais um reforço, hein? Para Platão, a verdade estaria em outro mundo inteligível, das formas perfeitas, eternas e imutáveis, os verdadeiros objetos da ciência. Não esquecer esse detalhe fundamental. Aristóteles negava essa tal realidade metafísica do mundo platônico. A ciência está no concreto, na natureza. Slide 6. Mais uma vez, hein? Platão recusava a passagem direta da sensação ao conceito. Aristóteles não, recomendava, reconhecia nos sentidos a porta de entrada do conhecimento. Slide 7. Bem rápido esse, hein? Platão não se dedicou ao estudo da natureza e Aristóteles simplesmente achava que a natureza
guardaria a verdade do mundo. Slide 8, modelo. Esse slide é tão importante que eu vou apenas começá-lo agora, mas depois, na última aula, que é a próxima, vamos voltar nisso, hein? Platão. Tudo se molda pelas ideias perfeitas, inteligíveis e suprassensíveis. Tudo existe pelas ideias, o modelo pelo qual nosso mundo seria uma cópia imperfeita. Aristóteles não. A matéria se molda e anseia pela forma. Como é que é isso? Imagina o seguinte: você tem sangue, o boi também tem sangue. Esses sangues são diferentes, mas mesmo que fossem iguais, mesmo que o sangue do homem fosse exatamente igual ao sangue do boi, eles estariam diferenciados pela forma. A forma do ser humano é diferente da forma do boi. Além do que, existe a essência de cada um. Então, o homem tem matéria, o boi tem matéria, mas essa matéria ela é moldada pela forma. Então, para Aristóteles, a matéria se molda e anseia pela forma. Slide 9 tem um texto que você deve ler, depois pausando bonitinho. Eu vou te falar a mesma coisa de outra maneira, complementando. Segundo Aristóteles, onde a forma e a matéria se tocam, surge o movimento metafísico, pois não apenas as forças formantes atuam na matéria. Ela também, por sua própria natureza, anseia pela forma, como já falamos, pelo seu fim como determinado pela natureza. Mas ser pura forma é ser perfeito em si, e só poderia existir um. Assim, para Aristóteles, ele como que intuiu uma espécie de divindade que seria puro pensamento, puro espírito, puro ato. Muitos séculos depois, essa ideia foi adaptada ao cristianismo pelo padre Tomás de Aquino, que considerou o primeiro motor de Aristóteles como sendo uma espécie de percepção, antevisão que Aristóteles teve para predizer, retratar o Deus cristão. Slide 10, mais uma vez voltamos à arte. Lembrando que o filósofo Platão criticou a arte que, segundo ele, se limitava a copiar a natureza, já que elas acabam afastando o homem da real beleza, que é aquela que, como já vimos, só existe no mundo das ideias. Pois bem, Aristóteles teve um posicionamento bem diferente. Ele entendeu que o belo não pode ser desligado do homem porque ele está em nós. É uma fabricação humana. A arte pode imitar a natureza, sim, mas também pode abordar o impossível, o lúdico, o irracional e até o inverossímil. Além disso, a arte também pode ter uma utilidade prática, completar o que está faltando na natureza, como, por exemplo, uma visão surrealista, como a de Salvador Dalí. O que vai garantir a beleza de uma obra de arte, para Aristóteles, seria elementos como proporção, simetria,
ordem e a justa medida que ele vai justamente usar também na sua ética, como veremos. Slide 11. Inatismo e empirismo. Bem, Platão defendia o inatismo, ou seja, nascemos com princípios racionais e ideias já inatas, ou seja, pré-existentes no ser humano, assim que ele nasce. Aristóteles, em certa medida, entendeu o valor pedagógico da experiência. Para alguns historiadores, plantou na antiguidade a semente do empirismo. Para Aristóteles, o homem é um animal político por natureza. Então, a polis, a cidade, é natural. E viver nela e bem, feliz, é o fim do homem. É a finalidade do homem, é a felicidade na polis. Essa felicidade, contudo, só se atinge plenamente estando inserido social e politicamente na polis. O homem é um animal político justamente por isso, porque vive conjuntamente com os seus semelhantes, ainda que não necessite deles, né? O que é quase impossível. A cidade ela é uma configuração de múltiplas especialidades, não é? Então, o homem é considerado um animal político porque, diferente de todos os outros animais, é dotado de razão e discurso. Por meio da razão e do discurso, o homem desenvolveu as noções de justo e de injusto, de bem e de mal, e construiu a política.